Bom dia, graça e paz. Esse é o programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Eu sou o pastor Juan Cruz e estou aqui nesta manhã abençoada com o pastor Cristiano Lopes. Bom dia, pastor. Bom dia, graça e paz, querido. Deus abençoe essa manhã em nome de Jesus. Pastor Márcio Bretas. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Juan. Como está o Jardim Esperança? Tá bem, glória a Deus. Pastor Amém. Cristiano, Deus abençoe em nome de Jesus. Lembrando a você que se quiser ser edificado novamente, ouvir os nossos programas anteriores, corre lá no nosso canal do YouTube, @Semeando Família, e seja edificado, compartilhe vida em nome de Cristo. Pastor Márcio. O meu filho falaria assim: dá um like no canal para ficar legal. Amém. Amém. Queridos, eu queria ler uma palavra aqui que está em Lucas, no capítulo 13, vendo algumas situações que, claro que o tempo se passou, né? Muitas coisas aconteceram e vêm acontecendo, mas existe algo que precisa continuar existindo e ser o princípio de tudo, na realidade, que é a essência daquilo que é a palavra de Deus no meio do povo evangélico. O que precisa me motivar, o que precisa me impulsionar, precisa ser a palavra de Deus, pastor. Eu não posso ser movido por outra coisa que não seja a palavra. E aqui em Lucas, no capítulo 13, versículo 10, a Bíblia diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Só até aqui, para a gente conversar um pouco a respeito dessa passagem, quando a Bíblia diz que Jesus estava num dia de sábado na sinagoga ensinando. Então a gente pega por esse princípio que a preocupação de Jesus, maior que ele tinha, ainda que acontecesse milagres, curas, libertações, ele sempre ia para o lugar para poder ensinar o povo. Sempre havia essa preocupação em Jesus de entrar num barco, pedir para afastar o barco um pouco da praia e ensinava as pessoas que estavam ali. Hoje não tem sido diferente. Nós, como liderança, você que aí está nos acompanhando, precisa entender isso, que o ensinamento daquilo que é a palavra precisa ser primordial em nossas vidas. Mas hoje tem sido diferente, pastor. As pessoas não têm vindo muitas vezes naquilo que é a igreja, aos cultos, né? Por conta simplesmente, vou botar assim, daquilo que é o ensinamento da palavra. Você pega um exemplo de escola bíblica dominical. Domingo de manhã você passa por diversas igrejas, uma igreja que tenha 300, 500, 1000 membros, você vai ver a quantidade de pessoas que tem ali no domingo de manhã para aprender aquilo que é a palavra. Então a prioridade na vida dos crentes hoje, infelizmente, parece que não tem sido a palavra. Muitas igrejas têm entrado num ritmo de entretenimento para poder trazer as pessoas de volta à igreja. Cara, o que precisa me levar à igreja, o que precisa me motivar a estar na igreja é querer aprender da palavra, porque é isso que Jesus veio fazer, ensinar a palavra. E dentro disso acontecia milagres, curas, libertação, portas se abriam, muita coisa acontecia. Mas Jesus veio trazendo aquilo que foi o ensinamento. Muita gente, torna a dizer, está sendo destruída. Lá atrás, Moisés já diz isso, por falta do conhecimento. Porém, muitos líderes hoje também não têm se interessado muito ou se aprofundado naquilo que é o ensinamento. Eu glorifico a Deus, querido, que a nossa igreja não é melhor do que outras, mas a gente prioriza aquilo que é a palavra. Como muitas igrejas aí que espalhada pela terra têm priorizado a palavra. Embora o povo muitas vezes tenha escolhido por um show, por um evento, por algo que vai, me emocionar e não algo que vai me transformar, né? Então esse versículo aqui que eu peguei, Jesus estava ali no sábado, cara, aonde a pessoa está na praia, aonde hoje as pessoas estão no shopping, estão fazendo tantas outras coisas, Jesus foi ali, vou ensinar aquilo que vai trazer liberdade para o povo, né? No entanto, tinha uma mulher que estava 18 anos sofrendo, porque um espírito, né, prendia aquela mulher, e ela, por conta disso, andava encurvada. Jesus, no sábado, ensinando, foi ali, aquela mulher foi curada e foi liberta, né? Então, a palavra ainda liberta, né, pastor? A gente vê a construção de Oséias, né? O profeta dizendo, ainda sendo povo de Deus, está sendo destruído. Sendo povo, não deixou de ser povo, é povo de Deus,
mas está sendo destruído. Por quê? Porque falta o conhecimento. E quando a gente pensa em igreja evangélica hoje brasileira, a gente vê todo tipo de sensação, né? A gente vê todo tipo de fogo, a gente tem o fogo de Deus e tem um fogo estranho, o discernimento para isso é complicado, o discernimento para a revelação da palavra. Tem um escritor chamado Paulo Coelho, conhece? Já ouviu falar? Paulo Coelho? Já, né? Qual igreja? De qual igreja? E esse escritor, ele em diversos livros que na minha adolescência, uma grande demanda, né, dessa juventude lia esses livros, em muitos deles ele pega versículos bíblicos e coloca ali como linhas de pensamento. Cara, a gente vai ver isso o tempo inteiro acontecendo. E tem muita gente enferma, muita gente doente, encurvada, torta, porque não discernindo o conhecimento da palavra, um líder ali construiu um pensamento. E quantos líderes eu conheço que usou o nome de ovelhas para comprar carro, para fazer financiamento, para fazer tanta coisa. E tem gente hoje encurvada emocionalmente, porque eu conheço líderes também que se aproveitaram sexualmente das suas ovelhas. Eu conheço líderes porque faltou conhecimento, cara. E deixou gente encurvada, como essa mulher, ficou 18 anos. Mas ainda bem que ela queria ainda aprender a palavra. Ela não foi para ser curada, ela foi para conhecimento. E a partir do conhecimento, aquilo que deixava ela torta, também deixou ela desentortar, que foi o Senhor Jesus. E tem muita gente hoje dentro da igreja, sendo povo de Deus, torto, porque o ensino, a palavra, o pensamento, nada tem a ver com o evangelho. Deixou de ser prioridade. E o senhor falou agora nas últimas palavras aí, mesmo com o problema, que era aquela envergadura, né? Ela estava numa reunião de ensino. Ela não foi para um culto de cura e milagre. Ela foi para um culto de ensino da palavra. E esse ensino, segundo João, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa libertação, ela está ampla para vários níveis da nossa vida. Seja uma libertação de demônio, seja uma libertação daquilo que nos deixa torto, aquilo que nos deixa preso, seja uma libertação emocional, uma libertação, sabe, psicológica, financeira, todo tipo de libertação. Agora, o tremendo é que quando a gente fala do ensino, ainda que ele seja ofertado, a pessoa precisa desejar conhecer aquele ensino, se relacionar. E aí, olha que interessante, né? A palavra conhecer, no profundo do original dessa palavra, conhecer significa relacionar intimamente, aprofundar-se a ponto de. Então, quer dizer, quando o Evangelho de João fala, conhecereis, ele está falando o seguinte, relacione tão intimamente com a verdade que não vai ter como você não ser liberto por ela. E foi o que essa mulher fez. Ela foi, enfrentou alguns desafios de ser mulher, não podia entrar na parte principal, então ela fica numa parte, né, a parte de trás, como se fossem os fundos. E no meio daquela multidão, a verdade dela era tão grande, o desejo de se relacionar intimamente com aquele conhecimento que estava sendo ministrado por Jesus, é que Jesus a enxerga e fala assim, ei, você, vem cá. E quando ela é chamada, né, ali é ministrada a cura e ela é alinhada. Então o ensino também alinha pessoas. E uma coisa interessante aqui, que Jesus foi chamado a atenção. O dirigente da sinagoga diz assim, olha, 6 dias na semana que pode ser curado, mas não se pode trabalhar no sábado. Aí ele diz assim, vocês que querem ser curados, venham outros dias e não no sábado. Mas ele diz para Jesus, trabalhar no sábado não pode. Aí é para nós, liderança, entendermos uma coisa. Quando a gente enxerga o ministério, o chamado como um trabalho, as coisas não fluem. O cara diz para Jesus assim, no sábado não pode trabalhar. Aí eu posso imaginar Jesus falando, não estou trabalhando, estou cumprindo meu chamado, pô, independente de ser sábado, domingo, feriado. Então, muitos hoje, pastor Cristiano, têm pego aquilo que é um chamado, o ministério como um trabalho, cara. E a gente tem que ter esse cuidado. E tem o inverso. Tem gente pegando o trabalho e tentando convencer como chamado. Como chamado. Mas você que está nos assistindo, nos ouvindo, você que é pastor, você que está envolvido de alguma forma naquilo que é a obra, querido, é um chamado, meu irmão, não é um trabalho. Por isso que o pastor não tem hora, por isso que o pastor não tem dia, porque não é o nosso trabalho. Nós estamos aqui cumprindo
um chamado, um ministério, né, para fazer aquilo que Jesus nos entregou a fazer. Mas muitos hoje têm visto o ministério pastoral, apostólico, bispal, não sei se esse é o nome, como um trabalho, né, simplesmente como uma fonte de renda. E muitos têm, vivido de uma forma tremenda por conta de um trabalho, mas não é trabalho não, tá? É um chamado. Verso 22 de Lucas 13 diz assim, ó, e percorria as cidades e aldeias, ensinando. Ele ia ensinando, cara. Aí eu vejo Jesus agora na porta daquilo que é a entrada da cidade, no meio ali dos quitandeiros, né, dos feirantes, e ele gostava de estar ali trocando uma ideia, de uma prosa, ensinando. Jesus vai na casa do político, ele vai na casa do enfermo, ele vai na casa do coxo, ele vai na casa do doente, ele vai perto do leproso, tudo isso ensinando. E quando a gente pensa numa construção de um evangelho, onde muitos líderes hoje querem um macro, né? Hoje a intenção é a igreja grande. Tem antigamente 50 pessoas dentro de uma igreja, né? Já era uma relevância, o cara era líder, né? Hoje não, é de 1000 para cima. E a construção disso traz aquilo que Jesus combateu o tempo inteiro. Porque ele olha para a massa, ele olha para a multidão e o ensina de confronto. E o ensina para que a massa faça cálculo, faz a conta direitinho para você me seguir. Se você calcular errado e construir, ficar pela metade, alguém zombar de você, você não serve para ser meu discípulo. E tem muita gente, pastor Juan, pastor Márcio, criando exatamente situações em cima disso, onde muitos não conseguem medir direito a decisão e levar a sério a revelação da palavra. Se esse ajuntamento de pessoas fosse na mesma proporção do ministrar do ensino comprometido com o evangelho, nós teríamos com certeza uma sociedade muito melhor, tanto moralmente falando, quanto eticamente falando, quanto principalmente das mazelas. Pessoas que eram tortas, com certeza não estariam tortas. E infelizmente, né, os ambientes têm ficado lotados, mas cada vez mais, ou melhor, cada vez menos com pessoas retas, cheias, mas cada vez mais de pessoas tortas. E como pode? Se esse lugar, né, é o lugar do ensino, por que essa tortuosidade não se transforma numa retidão diante do Senhor? Então, é um desafio. É tempo da gente pensar e repensar sobre a nossa capacidade de captar o ensino e a nossa capacidade de ministrar o ensino. Saber de que forma isso se parece com o Senhor Jesus. Deixa eu trazer um pensamento. Quando Jesus ele sai, a Bíblia diz, né, saindo de mar a mar, né, ensinando a palavra, o Jesus usava o mar porque era a internet da época. Era o mais rápido, era o mar. Hoje a gente tem tanta situação que a gente pode usar para... Eu me lembro no início do meu ministério, onde o sentimento era o mesmo, né? E a gente saía de casa em casa, parava na porta da feira, parava no bar e a gente ali evangelizava. Hoje é melhor você encontrar um bar do que uma igreja. Que isso, pastor? Não, mas é melhor. Porque às vezes uma igreja no lugar de um bar, o que está ensinando ali, o cara fica tão torto em relação ao evangelho que nunca mais você traz ele para alinhar com a palavra. E tendo um bar ali, de repente você está ali evangelizando, o cara vem para uma verdade e se alinha, cara. Eu não estou nessa construção hoje, quando a gente constrói em uma rádio evangélica, um pensamento evangélico, para falar para o evangelho, onde Deus colocou a gente nesse tempo. O tempo de estar, né, de casa em casa continua, mas a gente está enviando, como Jesus fez. E essa palavra aqui é de ensino, de pensamento, de libertação para a nossa vida. Só pode ensinar quem já aprendeu. Que Deus te abençoe na manhã desse dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que a palavra produza frutos aí na tua vida, em nome de Jesus. Eu gosto dessa expressão de vocês, na manhã desse dia. Deus abençoe você, em nome de Jesus.